Olá, queridos amigos do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Vamos iniciar hoje com uma prece de inspiração, não esquecendo que você pode acessar as palestras e os trabalhos do Frei Anselmo através das mídias sociais, website, YouTube, Instagram e Facebook. E para iniciarmos com muita harmonia esta explanação de hoje do livro Vinha de Luz, vamos pedindo ao Pai: Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Capítulo 106 do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel. Como cooperas? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Por Paulo, Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que em todos os tempos o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. O espírito do mundo é o acervo de todas as nossas ações delituosas, em séculos de experiências incessantes. O espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem, que nos renovam a oportunidade de progredir cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Deus é o Pai da criação. Tudo fundamentalmente pertence a Ele. Todo o campo de trabalho é do Senhor. Todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor, mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provêm do Senhor. Coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam, a criação divina e a colaboração humana. E cooperadores surgem que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel, que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia, ou que estimam a enxada prestimosa não para cultivar o campo, mas para utilizá-la no crime. O cientista, no conforto do laboratório, e o marinheiro rude, sob a tempestade, estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um, é importante saber como estão trabalhando. Lembremo-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós. A favor de nossa própria redenção, é justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovador do Pai eterno. A passagem de hoje nos remete ao início, a nossa criação, desde os nossos primeiros passos, que, seguindo o modelo da criança que ensaia os primeiros passinhos e cai aqui para reerguer-se, bate acolá para desviar dos obstáculos, assim vamos nós prosseguindo na nossa simplicidade, na nossa ignorância, e através das experiências vividas vamos desenvolvendo aos poucos as nossas capacidades, criando novas habilidades, pois que viemos da divindade,
Somos centelhas divinas. Esta é a nossa propriedade, filhos de Deus. Agora que estamos no mundo, o que fazemos desta centelha que nasceu pura, porém ignorante? Através dos primeiros caminhos a serem experienciados, vamos trabalhando a priori pelo instinto de sobrevivência. Vamos nos defendendo contra as agressões do ambiente para sobreviver. Através da experiência da sobrevivência, vamos criando formas de perpetuarmos a nossa saúde, o nosso conforto. E assim é como a história da humanidade, desde o homem nômade até o homem silvícola, que se estabeleceu depois na terra para cultivo e moradia, e assim fomos prosperando, já com a ideia das divindades, das chuvas, dos raios, dos ventos, dos mares, com as nossas crendices, os nossos rituais, já nos devotando em troca de favores. Tudo isso ainda fazendo parte de uma quintessência do instinto de sobrevivência. A partir do momento em que tomamos posse da terra, aprendemos a defendê-la contra agressores e invasores. Porém, antes, quando não tínhamos as propriedades sobre nada, animais, plantio ou a terra, éramos solidários. Estávamos como nômades, desvendando a geografia terrestre e precisávamos uns dos outros para sobrevivermos. Portanto, neste período, conforme arqueólogos e antropólogos montam a história da humanidade, éramos puramente pacíficos e tornamo-nos guerreiros depois de termos posse sobre a terra e sobre as coisas. E assim começamos a experimentar a condição já de um certo conforto, e aí começamos a desenvolver as ferramentas para o trabalho, as ferramentas para desenvolvermos ali artefatos que nos favorecessem. Desenvolvemos a inteligência, mas a nossa moral ainda não estava desenvolvida. Depois de grandes avanços, onde surgiram as primeiras cidades, o homem criou a hierarquia. Os mais inteligentes e hábeis detinham o poder e dominavam e governavam diante de seus subordinados e da população que deles dependia. Guerreavam, conquistavam, exploravam, mas também começaram a escravizar os povos conquistados. E aí, um exemplo do poder da força e de certa inteligência, ainda que primitiva, em função do seu próprio desejo, do seu próprio egoísmo. Já não estávamos servindo a Deus, estávamos começando a servir a nós mesmos. E o homem pegou o gosto deste poder e continuou trabalhando a sua inteligência, o seu conhecimento, desenvolvendo mais capacidades e habilidades em proveito próprio. Depois das grandes cidades, fez-se consenso, depois de muito errar, que o bem comum seria o bem a ser exercido. Mesmo assim, diante das várias hierarquias e segmentos da sociedade, o homem, desde então,
utilizou e ainda utiliza a sua inteligência e o seu poder para si mais do que para os outros. Embora já existam leis, tudo esteja já muito mais elaborado. Mas muitos de nós já decidiram servir ao Senhor e não a si próprio. Como diz no texto, coexistem nas oficinas terrestres a criação divina e a colaboração humana. Continuamos centelhas divinas em desenvolvimento, mas estaremos servindo a esta divindade que existe em nós ou estaremos servindo apenas aos nossos anseios? O homem hoje é um misto disso tudo. Tanto o cientista como, ainda no texto, o marinheiro rude, estão trabalhando para o Senhor, mas de que forma estamos trabalhando? Para si próprio, para os interesses mais mesquinhos, mundanos, ou para Deus? É claro que se você desenvolve a ciência, você colabora com a humanidade. Se você escreve um livro, você pode estar colaborando para a humanidade se for para aprendizado de todos. Ou estaria trabalhando para o seu ego, para a sua projeção nesta sociedade, nesta comunidade. Há serviço divino dentro de nós e fora de nós. Temos obrigações para conosco, dentro da reforma íntima, e temos obrigação para com a sociedade, com a comunidade, diante do que podemos fazer em sociedade. E de que forma decidimos colaborar? O homem ignorante de Deus, aquele que se afastou de Deus, ainda permanece com o vício e as paixões inferiores e alimentando-as em detrimento da coletividade e do que é o bem comum. O homem, ele não cria apenas guerras internas, ele cria guerras externas. Ele pode desestabilizar a sociedade, assim como vemos ainda hoje muitos líderes desestabilizando, conturbando, em vez de esclarecer e colaborar. Estes ainda estão trabalhando com o espírito inferior, os dominando. Mas muitos outros trabalham pelo espírito divino, trabalhando para o progresso. Ou seja, trabalhar para o Senhor é ter a sua atividade diária, da mais simples que seja, até a mais complexa, colaborando, permitindo que outros também possam colaborar, dando empregos, coordenando pessoas, ou simplesmente ali no trabalho do dia a dia, o trabalho de subsistência, mas com a mente e o coração conectados e ligados a Deus, trabalhando para a sua família, para o provimento da sua família, dos seus filhos, do seu clã, da forma simples ou da forma complexa, o homem do campo ou dentro de uns arranha-céus das grandes metrópoles, poderemos estar colaborando com a ciência, colaborando com o progresso, coordenando grandes corporações, ou no campo, na vida simples, temos em ambas condições de estarmos trabalhando para Deus. Isso tudo vai da nossa intenção. Além disso, além das atividades diárias, das nossas obrigações dioturnas, podemos também nos dedicar, como é comum hoje em dia, ao trabalho solidário, a sermos voluntários, ou ainda, se não temos tempo,
como fazem esses grandes executivos que mal têm tempo para a sua vida própria, colaborar, sim, com donativos para entidades de caridade. Estaremos fazendo 2 vezes o trabalho do Senhor, colaborando, permitindo, dando emprego, educando os nossos subordinados e ainda colaborarmos com as obras sociais que atendem às comunidades mais carentes. Ou estaremos trabalhando só para si, para acúmulo de bens próprios, sem nos interessarmos naquele que ainda não tem o pão de cada dia. Mais uma vez, a reflexão: estaremos servindo ao Senhor ou estaremos servindo a nós mesmos? De que forma estamos cooperando com a oportunidade de vivermos aqui, neste planeta, nesta condição, nesta grande morada que é a escola, às vezes hospital, para alguns é um cárcere, mas de toda forma é uma grande escola de vida. Então vamos relembrando a nossa origem, somos centelhas divinas, viemos ao mundo para aprendermos e para progredirmos, e quais escolhas temos feito hoje para chegarmos onde chegamos e para onde queremos chegar. De fato, o Evangelho é um manual de vida que, caso estejamos equivocados, caso estejamos perdidos, não saibamos ainda de que forma devemos viver melhor, este é um verdadeiro guia. E Paulo assim já colocava aos coríntios que não recebemos o espírito do mundo, ou seja, nós não nascemos por ele, este mundo material. Nós nascemos de Deus, nós somos criação divina. Servimos ao mundo ou servimos a Deus? Bem, servir ao mundo é servir a Deus. Trabalhar para o progresso, para o conforto dos menos favorecidos, é servir ao mundo que também é de Deus. Então a escolha talvez não seja tão difícil assim. Talvez tenhamos o raciocínio fácil de entender que podemos continuar com as nossas atividades do dia a dia, podemos continuar no nosso trabalho, nos nossos afazeres do lar, mas estarmos colaborando para o progresso do nosso irmão, para o conforto do nosso irmão, dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos que são próximos, dos nossos vizinhos. Aliás, em tudo podemos colaborar. Desde a planta, que pode ser regada dia a dia, que a planta também é uma obra divina, os animais que dependem de nós para o alimento e em troca oferecem a guarda da casa. Tudo, em cada pequena ação, podemos nos conectar ao Pai Maior e devotarmos aquela ação a Ele, a uma graça, a graça da vida, a graça da saúde, a graça do teto que nos abriga, a graça da família que nos alegra, a graça dos amigos que ombreiam conosco de jornada, colaborando uns com os outros, nos dando força, sustento espiritual. A graça de podermos ter a fé, esta fé que, apesar de raciocinada, deve vir sem exigências. Não a fé de Tomé, mas a fé pura no Pai,
porque dele viemos, não precisamos fazer grande esforço para entendermos que esta força maior aqui nos colocou e espera de nós toda a colaboração. Por isso, se tivermos dúvida de como cooperaremos, simplesmente em cada ação, em cada momento, dediquemos ao Pai Maior. Além disso, temos os mensageiros do alto que toda vez que estamos desviando do caminho, vêm nos auxiliar ou nos alertar, seja através de um sonho, seja através daquele que nos chega e nos dá um aviso. Se tivermos boa vontade, saberemos que aquele recado foi para corrigir algo que estejamos falhando. Então não é tão difícil assim sabermos como cooperar. E que façamos de cada dia, de cada momento, a cooperação para o nosso verdadeiro Senhor. Vamos refletir a respeito disso e agradecer a oportunidade da vida, do trabalho, do abrigo, da casa e de tudo que temos como acessórios temporários por empréstimo para continuarmos na senda eterna do progresso, a caminho da nossa felicidade.